Boa tarde, começa agora mais um programa Profissão Sucesso e eu estou muito feliz em contar com a sua companhia. Olha, a concorrência no mercado de trabalho está cada vez mais acirrada e planejar a carreira pode ser um diferencial de quem tem determinação, visão de futuro e quer aliar satisfação, realização profissional e retorno financeiro. E é por isso que nós estamos aqui para te ajudar a escolher o melhor caminho. A cada semana, nós convidamos profissionais e especialistas de várias áreas para que todas as suas dúvidas e incertezas sejam esclarecidas. E é por isso que hoje nós vamos te mostrar mais uma profissão. Diferente essa, vocês vão ver que muitas pessoas não entendem nem como profissão. Mas é muito interessante e vale a pena acompanhar, porque nós recebemos muitos pedidos para fazermos essa profissão e mostrarmos aqui. Então, nós também vamos mostrar hoje no programa as vagas de emprego que estão disponíveis nas regiões de Ribeirão Preto e Jaú. Bem, agora nós vamos ao assunto de hoje, atendendo a muitos pedidos, como eu disse, que nos chegam por e-mail. Quando nos referimos à vida religiosa, temos presente os homens e as mulheres que, vivendo em comunidade, buscam a perfeição pessoal e assumem a missão própria do seu instituto, ordem ou congregação. Além disso, tornam-se divulgadores do pensamento cristão e orientadores espirituais dos fiéis. Hoje, nós vamos mostrar pessoas que escolheram a vocação religiosa e vivem em função do bem e de Deus. E eu recebo aqui hoje no nosso estúdio o Frei Mauro Luiz de Oliveira, que é da Pastoral da Comunicação, a irmã Marina, que é monja e membro do Mosteiro Regina Passes, Fundação Vitepax, e o Ederson de Oliveira, que é missionário e vocacionado. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos por estarem aqui com a gente. E olha, vocês não imaginam, porque muitas pessoas tem realmente curiosidade sobre como é que eu vou me tornar padre, qual a diferença de frei para um padre, o que é irmã de caridade, não é isso? O que é freira? A senhora, por exemplo, é monja, não é? Então, justamente isso. Vamos começar, Frei. Qual a diferença entre um frei e um padre? Como é que começa a carreira de um padre, por exemplo, ou de um frei? Qual que é a hierarquia? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Boa pergunta, porque o frei, ele significa irmão, mora com os irmãos. Nem todo frei é padre, o frei pode, não precisa necessariamente ser sacerdote, e já o padre, ele vive mais uma vida diocesana, em obediência direta ao seu superior, que é o bispo. Nós, além de obedecer o bispo, obedecemos também aos nossos superiores. Então, o frei é irmão, mora numa fraternidade. O padre pode até morar em grupo, porém não necessariamente, é ligado mais ao bispo diocesano. E no caso eu sou padre e frade, porque fiz opção por ser sacerdote. Tá, mas no caso, qual que é o estudo que tem que se fazer para ser um ou outro? Termina o colegial, vamos dizer assim, o ensino médio e depois? Se você opta pelo sacerdócio, você termina o colegial, faz o aspirantado, postulantado, noviciado, filosofia e teologia. Chega ao sacerdócio. Quanto tempo dura isso? Nesse caso, depois do colegial, são no mínimo 10 ou 11 anos. No mínimo 10 ou 11 anos. Isso é sendo aprovado cada etapa. Porque existe, então, repito, aspirantado, é o primeiro ano que está aspirando, postulantado, já vai postulando, o noviciado reveste com hábito e depois as duas faculdades de filosofia e teologia. Geralmente filosofia são 3 anos e teologia 4 anos. E se faz geralmente em seminários? Seminários distintos. O noviciado é um lugar retirado, sem nenhum meio de comunicação, durante 365 dias, que também as irmãs também fazem esse noviciado. Já o postulantado numa casa, o aspirantado outra, sempre experiência de fraternidade. Tá. O frei ou o padre tem que fazer esses 11 anos também. Se ele opta por ser o irmão religioso, basta os 3 anos, porém, ele vai renovando os votos só depois a partir de 6 anos, que ele pode fazer os votos perpétuos definitivos, que é a consagração para o resto da vida. Aí ele pode
por exemplo, celebrar uma missa se ele terminar todos esses cursos? Se ele é sacerdote, sim. Se ele não for sacerdote, não. Ele pode servir, de acolitar, recebendo tal ministério. Porém, o irmão é outra função. Pode ser um advogado, pode ser um jornalista, pode ser um enfermeiro. Nós temos em Ribeirão Preto, frei sacerdote que dá aula na USP. Tá. Nós vamos continuar falando com o senhor, esclarecendo mais dúvidas, mas agora eu quero falar um pouquinho com a monja Marina. Qual a diferença entre a monja e a freira ou a irmã de caridade? Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo. E é um prazer muito grande estar aqui, falar da vida monástica. Ser monja é viver para Deus, estar só com Deus. Monos, monja, né? Uno. E nós vivemos, então, em comunidade, o que faz com que caracteriza a vida monástica. Viver juntas, as irmãs, no nosso caso, e ser submissa a uma superiora. Então, essa é a diferença de uma comunidade religiosa, porque muitas religiosas têm missões, trabalhos fora. Nós, especificamente, moramos e trabalhamos em casa e vivemos juntas. Quantas monjas são onde a senhora fica? Nós moramos em 6 monjas, né? Somos 3 monjas perpétuas, que têm votos perpétuos, e temos 2 junioristas, que estão conosco e que farão os votos perpétuos daqui a 3 anos. O que é uma monja perpétua? É quando nós já recebemos a consagração monástica, que, como o Frei acabou de dizer, tem este período de formação. No nosso caso, nós temos um período de formação noviciado, postulantado e o noviciado, que duram 3 anos. A partir dos 3 anos, se for aprovado pelo conselho, então ela pode fazer os primeiros votos, que são temporários. Esses votos permitem à comunidade permitir que a monja se ingresse para o mosteiro, ou ela também pode livremente sair. Passado esses 3 anos iniciais, ela fica ainda mais 3 anos no juniorato, onde ainda continua a formação, porque nós temos formação na comunidade, vários estudos internos, liturgia, vida monástica, Sagrada Escritura, toda a formação religiosa e a vivência também. E a partir do término desse período, quando completam 6 anos, de vida comunitária, se ela for novamente aprovada e realmente quiser decidir para a profissão perpétua, aí que esta é para toda a vida, somente depois de 6 anos. Então, perpétuo quer dizer, já decidiu se entregar e quer para a vida, quer continuar para a vida toda. Exato. Mas isso não quer dizer que ela lá à frente possa desistir. Pode desistir, nós Mas é muito difícil livres. acontecer. Como filhos e filhas de Deus, nós temos total liberdade. Mas a gente sempre reza para que a gente persevere. Ok. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, porque tem também, para a gente conversar aí, o Ederson. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Olha, geralmente escolher a faculdade não é tarefa fácil. E antes de optar por uma ou outra, é bom lembrarmos de uma série de fatores fundamentais para eleger a instituição onde você passará alguns anos da sua vida. Então, que tal conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda? Inove-se. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova a cada dia para você inovar na sua vida. Processo seletivo agendado Moura Lacerda. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se.
Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova, porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais nas carreiras de administração, negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos para desenvolver uma via de mão dupla e oferecer oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária. Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. E voltamos ao Profissão Sucesso com o tema de hoje. Nós estamos falando aqui com o Frei Mauro, com a irmã Marina e com o Ederson de Oliveira. Ederson, você está querendo ser padre. É esse o seu sonho? É esse meu sonho. Em que ponto que você está hoje? Primeiramente, boa tarde a todos. E o ponto que eu estou numa pastoral vocacional chamada SAVE, Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Ribeirão Preto, liderada pelo padre Juliano Gomes, aonde que são feitos encontros vocacionais para o discernimento de sua vocação, seja ela a vocação sacerdotal, seja ela a vocação matrimonial, ou qualquer outra vocação religiosa. Então a gente faz por um ano vários encontros desse tipo, para mostrar, para te dar, para explicar o que é a maturidade, para explicar o que é a vocação, o que é o sacerdócio, o que é a vocação religiosa. E dentro desse ponto, depois que termina esses encontros, teria que ir para o propedêutico, que é um seminário menor, que fica lá na cidade de Jardinópolis. Aí depois desse um ano, o seminário propedêutico, aí começa a formação sacerdotal, que são a teologia e a filosofia. São 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Tá. Quantos anos você tem? Eu tenho atualmente 29. O que fez você, nessa idade, você já namorou? Já namorou? Já. O que fez, né, você falar, eu quero ser padre, eu quero entrar na vida religiosa? Olha, eu sempre tive a vontade de trabalhar com pobre. E eu também fui um pobre, só que eu tinha vontade de trabalhar com aqueles que eram dos meus. E nunca tive essa oportunidade. Até então eu conheci uma comunidade missionária Divina Misericórdia, que fica na cidade de Batatas. Aí eu fui fazer uma experiência vocacional lá. Aí chegando lá, ganhei uma formação da comunidade e dentro desta formação eu descobri esta vocação. A vocação para o sacerdócio, para o celibato também. Então, porque tem diferença entre o celibato e a castidade. A castidade, você pode ser casto no seu casamento. O celibato, você pode ser celibatário até depois, se você não for mais virgem. O celibato está daquele momento de vida que você escolheu adiante. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Não é isso? Você já experimentou, não é isso? Já namorou, não é? Já fez sexo, é isso que a gente tem que falar. E depois de padre, você vai dar o voto de celibatário, no caso, não é isso? E a partir daí, você não pode mais namorar, vamos dizer, é isso. Isso, a partir do momento que eu me decidi a ser sacerdócio, eu não posso mais namorar. Do momento que eu decidi, falei assim, não, vou entregar minha vida para o celibato, eu não posso mais namorar. Isso já está resolvido na sua cabeça? Já está resolvido. Fala pra gente, Frei, é muito difícil, né, ter esse voto e falar nunca mais vou namorar. Como é que ficam as tentações? Graças a Deus é muito difícil, é muito exigente, desafiante. Temos que ser completo, nós não podemos fugir. Nós temos que encontrar como nós nos realizamos na dimensão mística e no convívio. Então, neste caso, a gente enfrenta os desafios. Isso é maravilhoso, porque também viver a fidelidade no matrimônio também é difícil e exigente. Então, graças a Deus, temos desafios e enfrentamos a cada dia uma vitória, uma luta, um desafio, sem medo, com coragem de ser o que somos. Não podemos fugir, temos que encontrar um meio para realizar. Irmã, monja, a senhora foi
enfermeira antes. Exatamente. Não é isso? E tinha uma vida normal. Namorou também? Também. Também namorou. E como é que foi a tua escolha, né? Já era uma enfermeira formada? Sim. Eu trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas e a partir do meu trabalho, embora a minha vida anterior sempre foi assim, de dedicação ao outro. Nós sempre fomos uma família de muita oração e a gente participava da Legião de Maria e como legionário a gente fazia visita para os doentes. Depois, isso desde criança, a gente tinha um ministério de crianças que fazia visita para os doentes. E eu cresci sempre em contato com os doentes. Depois, profissionalmente, fui trabalhar na área de saúde e foi a partir desse trabalho na área de saúde que veio a vocação. Enquanto eu trabalhava como técnica, depois que eu entrei para a comunidade, que eu fiz a graduação em enfermagem. Continuei ainda um tempo trabalhando, mas hoje, graças a Deus, só na comunidade. Sou muito feliz. Explica pra gente, né? Porque em outras religiões, o padre, ou a pastora, né? O pastor pode ter sua família, pode casar, pode ter seus filhos, né? Qual o motivo da Igreja Católica, no caso, proibir justamente isso, né? Quer dizer, ter e pedir a quem for fazer parte, como um sacerdote, uma freira, um padre, não mais praticar o sexo. É porque é visto como um pecado? Não, a igreja, primeira coisa, não é bom a gente ver com uma situação de proibição, não é proibido. É opção, é escolha, não nos engana. Quando nós entramos, a escolha nossa é radical nesse sentido. A igreja tem a sua estrutura, a sua instituição, sacraliza dessa maneira. Hoje a igreja, já há vários séculos, pensa assim, tem tido resultado, a convivência, como eu disse anteriormente, tem o seu sacrifício sim, propõe para nós uma convivência de maneira diferenciada, sem desvalorizar a sacralidade que é viver em família. Então a igreja não proíbe, ela propõe, é a escolha que a gente faz. Mas não vê como um pecado, então. Pelo contrário, é um pecado se vive em família, não tem essa realização. Ok. Olha, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Hoje estamos falando sobre vocação religiosa. Aqui no estúdio com a gente está recebendo o Frei Mauro, a irmã Marina e o Ederson de Oliveira. Vamos falar de uma outra questão agora que eu sei que muita gente tem curiosidade. O Frei, a irmã, a freira, recebem um salário? Como é que vocês vivem? Fala pra gente, Frei. Como eu sou o Frei sacerdote, cada diocese, da diocese define o salário que ele recebe. E neste caso, você recebendo o salário, sendo um religioso, é destinado à comunidade. O conselho administrativo da paróquia sabe o quanto, a paróquia sabe a prestação de contas. Então, neste caso, o dinheiro que o religioso recebe é destinado à fraternidade. Como eu atuo numa paróquia, nessa paróquia, além da contribuição para a diocese, a vinculação, nós também contribuímos para a ordem, a formação dos nossos confrades. E a nossa irmã poderá dizer. Tá, mas no caso do Frei, viver em fraternidade, em comunidade, significa que os freis vivem com outros freis, né, numa mesma casa, né, e recebe esse dinheiro para se manterem também, não é? Com almoço, com as necessidades mais essenciais. Não é isso? Com alguém para cozinhar, que tem que pagar alguém para cozinhar. Isso vocês recebem, esse valor. Isso nós recebemos. Graças a Deus, é bem assistido, repita, do conhecimento da paróquia e tudo mais. Tá. Já o padre, ele pode receber um pouco mais, no caso, que ele pode morar, por exemplo, numa casa, alugar uma casa, pode dessa até forma. ter o carro no seu nome, casa no seu nome, mas repito, não é um privilegiado. O dinheiro pode ser destinado, que ele recebe, pode ser destinado para investimento até pessoais ou para a sua família. Já o religioso, não é investimento pessoal. O carro, nós não podemos ter carro no nosso nome, nós não podemos ter nada no nosso nome, nada. Ou é no nome da arquidiocese, no caso de Ribeirão, ou da diocese, ou no nome da ordem. Mas se um padre falece e tem um carro no nome dele,
Para quem que vai esse carro? Geralmente para a família, era coisa pessoal dele. Já o religioso, ele não tem nada no seu nome. Ou é da ordem ou da paróquia. E a senhora? Como é que funciona num mosteiro? O nosso lema é ora e labora, reza e trabalha. Nós trabalhamos em casa e tudo pertence à comunidade, tudo é colocado em comum. Então, por exemplo, eu sou aposentada, né? Porque eu trabalhava e hoje eu tenho a minha aposentadoria. A minha aposentadoria faz parte da economia da comunidade. Porque quando a gente faz a profissão perpétua, a gente se desfaz de tudo. A gente está livre para Deus, sem vínculo nenhum econômico, social. A gente se doa para a comunidade. E quem não se aposentou, por exemplo? Vocês recebem uma quantia para o sustento de vocês? Como nós trabalhamos em casa, então a gente nunca nos falta nada. Por que a senhora diz trabalhar em casa? Vocês fazem algum serviço que pode ser comercializado? Nós somos monjas beneditinas da Fundação Vitepax. Aqui em Ribeirão Preto nós temos um colégio. E no colégio nós eu trabalho com educação religiosa, com catequese, com as crianças e também oferecemos refeições. E temos também dentro do nosso prédio um pensionato, porque faz parte do carisma beneditino a hospitalidade. Então nós recebemos pessoas para se hospedar conosco. Então daí vem a nossa renda da sobrevivência, mas não é o dinheiro de Irmã Marina, mas sim da fundação, da comunidade. Perguntar uma coisa para vocês aqui que chegou da Maria Alice Nogueira, de Batatais. Qual a análise de pessoas que usam a vocação religiosa para se tornarem políticos, cantores ou artistas de TV e cinema? O que o senhor acha, padre? Primeira coisa, muitos nós religiosos temos talentos para cantar, para escrever ou para motivar. E se isso é utilizado como meio para a vida religiosa, bendito seja Deus. Para trabalho em instituições, bendito seja Deus. Agora, claro, corre o risco de se fechar em si, então isso precisa de um acompanhamento. Se usar isso como oportunismo, oportunidade só para si, é um dos pecados. Ederson, como é que a sua família recebeu essa tua vocação? De primeiro momento, a palavra da minha mãe foi bem essa. Meu filho, eu quero um neto. A primeira palavra da minha mãe foi essa. Mas depois que ela fez o último encontro vocacional, que ela entendeu um pouquinho o que é, ela está pegando menos no pé, mas eles não vê com tanto bons olhos assim. Motivo, porque eu costumo falar isso lá dentro da minha comunidade. Ninguém vai entender a vocação nossa, tanto de um missionário, tanto de um frei, tanto de uma monja. Não vai entender. Por que eles não vão entender? Porque foi Deus que nos chamou. Olha, a gente tem muito mais coisa para falar, não é isso? Eu queria saber sobre as pessoas que se casam e depois decidem entrar para a igreja, porque é possível, não é isso? Tanto mulheres quanto homens, né? Mas nós teremos muitas informações também no nosso site, porque esse programa vai para o site. E se você tiver alguma pergunta, mande para a gente, porque a gente depois vai mandar, não é isso? Para o frei, para a monja, para o próprio Ederson, para a gente esclarecer. Olha, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Foi um programa com certeza muito diferente, não é isso? E a gente consegue, assim, mostrar o caminho. Talvez tem muitos jovens, né, Ederson, que estão aí buscando e que não sabem o que fazer e que podem seguir essa carreira que é realmente uma profissão. Muito obrigada a vocês. Bem, agora vamos às vagas de emprego levantadas pela nossa produção para as regiões de Ribeirão Preto e Jaú. Em Ribeirão Preto, há vagas para atendente, auxiliar de produção, eletricista, executivo de contas e vendedor. Em Araraquara, há vagas para açougueiro, ajudante de farmácia, babá, diagramador e marceneiro. Em Jaú, há vagas para auxiliar contábil, orientador comercial, consultor de vendas, oficial de serviços gerais e torneiro mecânico. Em Marília, há vagas para ajudante geral de funileiro, auxiliar de escritório,
operador de caixa, atendente de lanchonete e supervisor comercial. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br e boa sorte. E a sua empresa pode contar com as nossas palestras. Não perca tempo e seja o diferencial diante da concorrência no mercado de trabalho. São inúmeros temas como gestão de pessoas, motivação, marketing pessoal e muito mais. Acesse o nosso site, clique no link palestras e saiba como nos contratar. E não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho de sua audiência e um ótimo final de semana.